Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a presença da imprensa que comparece essa tarde de hoje. Nós estamos aqui com o coordenador regional da 9ª Regional de Defesa Civil, REDEC, capitão Sócrates. Eu agradeço a presença do senhor, do capitão Elias, dos nossos secretários, a secretária Ana Paula, de Governo e Comunicação, Rafael Silveira, de Assuntos de Gestão Estratégica, João Júnior, Norberto Nunes, secretário de Obras, Divonei, de Trânsito, adicional diretor-geral do DEMAI, capitão Afonso, que é do Competec da Defesa Civil nossa aqui no município. Essa coletiva se prende à chuva que ocorreu sobre nossa cidade na tarde de ontem. As informações que nós temos dos meteorologistas, que foi uma chuva que não estava prevista para ontem. É isso, professor Afonso? Se formou um cúmulo nimbus sobre a nossa região na tarde de ontem, as chuvas de verão, e desagou de uma vez só sobre a nossa cidade, atingindo aí a 73 milímetros em 20 minutos. Isto representa uma chuva de 220 milímetros por hora. Então não há captação pluvial, nem de Uberlândia, nem no Brasil, nem no mundo que suporte uma chuva desse volume. Podemos dizer que foi uma tromba d'água que se formou sobre a nossa cidade na tarde de ontem. Quero dizer que toda a equipe da Prefeitura já estava de prontidão quando foi acionado o alerta, e todos os setores envolvidos na Defesa Civil funcionaram. Imediatamente nós fomos para as ruas, dar o apoio necessário, a assistência necessária às pessoas, às casas atingidas, tudo aquilo que foi possível ser feito. Eu agradeço mais uma vez a presença da Polícia Militar, que compareceu também, como sempre, nos ajudando, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, todos que participaram daquela operação na tarde de ontem, tarde e noite. E digo mais, nossas equipes trabalharam até a alta madrugada. Tanto é hoje que pode ver que a parte principal da Avenida Rondon atingida deve ser reaberta na tarde de hoje. E depois nós faremos os rescaldos nas transversais que chegam na Rondon. São as cercas das esquinas, nos bueiros, passeios, enfim, fazer tudo aquilo que necessariamente for possível. Eu pergunto ao capitão Sócrates, se o senhor gostaria de fazer uso da palavra nesse momento? É o senhor que falará ou é o capitão Elias? Elias? Então eu passo a palavra do senhor, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa. Nós estamos com nossos secretários aqui, que vão apresentar um relatório de toda a drenagem feita sobre a Rondon Pacheco desde os anos de 2010. Aliás, o único governo que investiu em drenagem nessa cidade foram os nossos. Haja vista esse ano da Getúlio, lá na Avenida Judéia, acima da Getúlio Vargas, e nós vamos prosseguir nessa etapa. E nesse momento nós estamos fazendo o projeto do Córrego da Lagoinha, onde a primeira parte é desassoreamento das duas represas do Santa Luzia, depois será a elevação daquela rua que passa ao lado do Camaru, a recuperação da represa do Camaru e também continuando a recuperação de toda a trajetória ali da Lagoinha, sempre no sentido de evitar que as águas se converjam para a Avenida Rondon Pacheco. Já fizemos captação desde a Afonso Pena, do bairro Brasil, do Segismundo, várias regiões. Fizemos
a captação de água ali no Parque Sabiá, que é do alto do Santa Mônica também, que cai sobre a represa do Parque Sabiá, e vamos dar continuidade àquilo que é necessário ser feito. Mas eu volto a insistir, uma chuva de 73 milímetros em 20 minutos representa uma chuva de 220 milímetros, feita a projeção para 1 hora de chuva. Portanto, eu passo a palavra para o capitão Sócrates, para que ele possa fazer o pronunciamento da Polícia Militar. Ok, senhor prefeito, muito obrigado. Boa tarde a todos. Capitão Sócrates, da Polícia Militar. Sou agente coordenador regional de Defesa Civil. E em relação a essa questão do fato ocorrido ontem, assim que nós tivemos o alerta, né, que teríamos essa questão da chuva, foi acionado o PEP, Plano de Emergência Pluviométrico, vigente aqui no município de Uberlândia. Ele contempla vários órgãos como Polícia Militar, Bombeiro Militar, a Prefeitura, Defesa Civil. Para quê? Para que a gente pudesse tentar antecipar e minimizar os danos que a chuva e o alagamento, as inundações causam na nossa cidade. Então, de imediato, o coordenador do COPON, do nosso centro de atendimentos, ele tem uma senha do aplicativo Waze, que é muito utilizado para deslocamentos pela população de forma geral, e ele consegue colocar avisos de interdição de ruas. Então, a partir desse momento, foram colocados os avisos de interdição na Rondon Pacheco e demais ruas que dão acesso. As viaturas nossas, elas foram designadas para os locais já pré-estabelecidos para que a gente fizesse desvios de trânsito e fechamento de vias, assim como o bombeiro também já começou a posicionar nos locais onde geralmente tem algum tipo de incidente, né, para que ele pudesse dar o salvamento mais rápido. Foi o caso que aconteceu com o motociclista que caiu na inundação lá, mas o bombeiro estava próximo, conseguiu fazer o resgate rapidamente lá e o rapaz não teve maiores ferimentos. Então, essa questão desse alerta do aplicativo, isso é muito importante, essa questão da prevenção. Então, a gente concita a população, né, na medida do possível, quando a gente tiver alguma questão envolvendo essa questão de chuva, principalmente chuva mais forte, vamos evitar trafegar pela Rondon Pacheco, né? Quem for usuário do aplicativo Waze, dá uma olhada lá, a PM ela vai estar fazendo a sinalização das melhores vias, das melhores rotas para que o cidadão possa transitar sem cair nesses locais onde a gente começa a detectar pontos de alagamento, locais que a gente precisa tirar o fluxo de pessoas. Ontem, assim que a crise foi iniciada, nós temos um centro integrado de coordenação e controle com todos esses órgãos. Ele foi ativado, descemos todos para Rondon Pacheco e a partir de lá foram tomadas as medidas, né? Cada ente dentro das suas funções. No caso da Polícia Militar lá, nós fizemos os fechamentos de vias e fizemos demais apoios que foram necessários. Então, o que a gente precisa passar de início é isso, prefeito. Agradeço, capitão. O capitão Elias quer falar alguma coisa? Pois não. Eu gostaria aqui de manifestar o nosso agradecimento a todos os meios de comunicação locais, local e regionais que atuam aqui em Uberlândia e cidades próximas. É muito importante que vocês tenham esse engajamento em nos apoiar, em apoiar a Prefeitura Municipal de Uberlândia, as instituições envolvidas nessas empreitadas de defesa civil, para que nós possamos levar o mais rápido possível essas manifestações de pontos de interdição, de pontos de risco, e principalmente a preocupação da Prefeitura Municipal em fazer o reparo em tempo recorde. Se todos os senhores e senhoras passarem pela Rondon Pacheco agora, os senhores vão notar que ela está praticamente pronta, já para poder fazer o seu tráfego habitual do dia a dia. Então, isso é muito importante, essa união das forças de segurança, do nosso poder municipal, nesse trabalho em buscar oferecer o melhor para a nossa sociedade. Então, mais uma vez aqui, eu friso o nosso agradecimento, a nossa continência e respeito à nossa imprensa. Tem feito um papel fundamental nesse alerta e nesse apoio à nossa sociedade. Muito obrigado, prefeito. Secretário de Governo, Ana Paula.
Só queria acrescentar no que o coordenador da Defesa Civil disse, o Sócrates, com relação ao Waze. A gente tem também, através da Prefeitura, o envio de SMS, de previsão do tempo e todas as condições climáticas. Então é só ligar no zap da Prefeitura, apertar, escolher a opção 7, realizar o cadastro, que a pessoa passa a receber os comunicados da Defesa Civil e fica ciente que aquilo ali, naquele momento, o tempo não permite que ela passe por aquele lugar, tá? Só isso mesmo. Secretário Rafael Silveira, quer fazer uma geral sobre as drenagens aí, sobre o estudo que o senhor realizou através daquela empresa em 2021? Sim, prefeito, é importante, o senhor já disse, mas desde o ano de 2008, né, nós vimos muitas obras sendo realizadas. É bom ressaltar a nova galeria que foi feita na Rondon Pacheco no ano de 2011, uma galeria nova que iniciou aqui na rua Ana Cardoso, em frente ao shopping, e que foi feita até a BR-050, e que naquele mesmo projeto contemplava também a construção de novas bocas de lobo, né, ao longo de toda a Avenida Rondon Pacheco, aumentando a capacidade de captação de água, de chuva. Isso, a cada 50 metros. Teve locais que isso ficou até um pouco mais próximo, com a construção de grelhões, e aumentou bastante a capacidade de escoamento da Avenida Rondon Pacheco. Inclusive, prefeito, como o senhor já comentou, no ano de 2021, nós contratamos um estudo a respeito das principais bacias da cidade de Uberlândia, e a Rondon Pacheco é essa principal bacia, é o principal ponto de deságua da nossa avenida. É bom que todos saibam, a Avenida Rondon Pacheco, né, ela junta 12 subbacias da cidade de Uberlândia. Então, grande parte de todo esse volume de chuva que é escoado, o destino final dele é a Avenida Rondon Pacheco e, consequentemente, o Rio Berabinha. Então, nós estamos falando de uma área aí de mais de 22 quilômetros quadrados que são captadas e direcionadas à Avenida Rondon Pacheco. Ao longo dos anos, essas áreas elas vêm sendo construídas, consequentemente impermeabilizadas, e nesse estudo agora de 2021 mostrou que mais de 80% desses 22 quilômetros quadrados já estão construídos. Então isso faz cada vez mais que a água escoe superficialmente e que nós temos que captar essa água ao longo da galeria e as bocas de lobo. Então, o que aconteceu ontem também, a calha do nível do Rio Berabinha, ela subiu bastante. Nós conseguimos ver que teve ponto que subiu mais de 2 metros no Rio Berabinha. E, como todos sabem, o deságua das galerias da avenida é o Rio Berabinha, né, que é a sua foz. E quando o rio sobe muito essa calha, a galeria tem a sua capacidade de escoamento um pouco comprometida, porque nós temos 2 fluxos sendo direcionados para o mesmo ponto. Então faz com que isso tenha a capacidade de escoamento um pouco reduzida. É um fenômeno que aconteceu ontem. Como já foi dito, nós tivemos uma chuva aí de mais de 70 milímetros em 20 minutos, que representa uma chuva de 210 milímetros, 220 milímetros por hora. Sistemas de drenagem, eles são feitos normalmente para serem calculados aí entre 120 e 130 milímetros por hora. Então nós vemos que é uma chuva incomum. Claro, a bibliografia fala, tem tempo de recorrência, 5 anos, 10 anos, 100 anos. Nós vamos ter que apurar melhor isso que aconteceu ontem, mas de antemão nós já podemos dizer que não é um fenômeno comum e que o que aconteceu ontem é bem atípico. Bom, boa tarde a todos. Ontem a gente fica observando, a gente tem um acompanhamento com a Universidade Federal de Uberlândia, as condições do tempo. Estamos sempre sendo alertados por eles, a gente também observa, o professor Paulo César, o próprio Wilson, o pessoal da geografia, da climatologia, sempre nos apoiando nisso aí. A gente estava esperando chuva em Uberlândia, assim, havia previsão, só que chuva normal, no período. O próprio Instituto Nacional de Meteorologia não previa as probabilidades que teve ontem. Mas o que aconteceu, formou 2 cumumimbos em cima do Uberlândia, e cumumimbos, quando eles formam trovoada, raio, chuva forte mesmo, são pancadas de chuva localizada, muita água em pouco espaço de tempo. Eu já passei hoje e vou ler novamente que a nota técnica que foi feita pelo professor Paulo César e pelo Luiz.
pelo professor Paulo César, pelo William, sobre o que aconteceu ontem à tarde aqui em Uberlândia. Dizem eles que a forte precipitação que atingiu Uberlândia nesta tarde, ontem, foi produzida pela combinação de altas temperaturas e elevada umidade relativa do ar no final da tarde do verão. Essa condição contribui para o desenvolvimento de pequenos núcleos de estabilidade que geraram vendavais, descargas elétricas da atmosfera e precipitações que atingiram tanto a zona rural de Araguari, de Uberaba e deslocou para Uberlândia. Saliente-se que essa condição de tempo severo, ela não estava prevista nos modelos meteorológicos divulgados pelo INET para esse fim de semana. Como eu disse, havia previsão, mas não nesse volume. No perímetro urbano de Uberlândia, entre as 17h30 e 18h30, formou esses cumulonimbus na cabeceira dos córregos de São Pedro, Jataí e Lagoinha. Sua atuação produziu um acumulado de precipitação nessa região de 75 milímetros, e isso até o momento que eles fizeram a mensagem, que nós estávamos apurando lá, cuja altura foi suficiente para saturar o sistema de drenagem pluvial da Avenida Rondon Pacheco, desencadeando aí grande escoamento superficial. Destacamos nessa época do ano a ocorrência desse fenômeno meteorológico, apesar de comum sua rápida formação no período e no final da tarde e sua escala reduzida, faz com que o mesmo não seja visível nas imagens de satélite. Já não estamos enxergando esse temporal pronto nas imagens de satélite, nem do radar. Essa condição dificulta apontar com hora de antecedência o seu local de formação. Mesmo assim, com essa previsão que poderia, devido ao forte calor igual hoje, nós já soltamos um alerta antecipado, estamos em alerta amarelo, que pode ocorrer a formação de temporais em Uberlândia. As condições do tempo são favoráveis a isso. Nessa época do ano, calor forte, final da tarde, formação de cumulonimbus. Choveu, isso registrado nas estações Parque Sabiá, do 16 até às 7 horas, 83 milímetros. Doutor Léo, isso num perímetro de 2.000 metros próximo da estação. Jardim Patrícia, 15 milímetros. Estação do São Jorge, 28 milímetros. No Pampulha, estação Pampulha, próxima à região do Camargo, do terminal Santa Luzia ali, 82 milímetros. Na estação Centro, 84 milímetros. Na estação Centro, lá em 20 minutos, tivemos 25 milímetros no início da chuva. Nenhum escoamento comporta isso no centro da cidade ali. No Industrial, 14 milímetros. E aqui no Santa Mônica, registrado aqui no campo da UF, 85 milímetros. Isso tudo descendo para Rondon, né? Com calha, que recebe essas águas. Tá? Mas então, dado esse alerta ontem, nós demos um alerta vermelho para esses locais, esse é a Código de Defesa Civil, é usado. Todos os órgãos participaram. A Ana Paula estava comigo o tempo todo, então logo começou a chuva, ela já estava comigo. A gente começou a ir para a rua, acompanhando em loco todos os andamentos dessa prevenção, dessa mitigação dos locais de risco. Ficamos até de madrugada juntos, eu, ela, Rafael, meus secretários todos também estavam na rua, coordenação prefeita, nos acompanhando. O que foi possível fazer durante a madrugada, nós fizemos. Assim que nós demos alerta, eu pedi para que fosse ocupado os postos, está na rodovia. A PRF estava ocupando postos da rodovia, se não estiver, porque ter acontecido acidente maior, porque caiu árvores lá perto da Miranda, muita árvore na rodovia. A PRF, sabendo que poderia ocorrer, a gente pediu para que se posicionassem antes, eles se posicionaram antes lá. As viaturas da Polícia Militar também se posicionaram nessas áreas. CETRAN, nós estamos full na rua, todos foram para a rua. Tá? Assim que iniciou vendo, mesmo que não vá ocorrer chuva, o pessoal critica muito ainda da alerta aqui em Uberlândia, da alerta amarelo, alerta laranja. Não chove cobrando a chuva. Cadê a chuva? Né? O povo vai chover, vai vendar, vai dar um vendaval, vai dar uma chuva, o pessoal fica criticando. Então o pessoal tem que acreditar mais nos alertas. O alerta é para isso, para a pessoa ficar alertada, para se autoproteger e a comunidade se autoproteger, evitar as áreas de risco. Todo uberlandense sabe onde são nossas áreas de risco. As pessoas que estavam com o carro na onda ontem, a maioria delas deixaram o carro lá, sabendo que o tempo fechou, que está descendo muita água e poderia acontecer isso.
Nós, ontem, interditando a rua, estava eu e Ana Paula interditando a Avenida Rondon Pacheco, muita água, a viatura da Polícia Militar, o CTU junto com a gente, o carro furou o nosso bloqueio e caiu dentro do buraco, na nossa frente. Fura o bloqueio na frente do bombeiro. Ana gritando para o motoqueiro não entrar na lagoa, lá perto do viaduto de praia, o motoqueiro entrou e já saiu rodando na água. O povo não respeita, o povo não tem consciência e depois vai cobrar a indenização, vai falar que foi afetado. As residências tudo bem, quem é das residências não tem culpa da água, as residências são afetadas, isso é outra causa. Mas motoristas, eles não respeitam sinalização e inspeção. Por isso nós temos que a gente pede para a Polícia Militar ficar com a gente, mas nem a Polícia Militar, os motoristas em momento de chuva forte, eles não respeitam. Ontem um cara bêbado, embriagado, de madrugada, furou o bloqueio com a viatura PM do bombeiro e do CETRAN e caiu dentro dos buracos lá, bêbado. Então, aqui o Berger, a gente faz o que é possível, ficamos 24 horas, a gente não dorme acompanhando, todos os órgãos acompanhando. Só que a população tem que colaborar. Quem for perto do praia, vamos ver, foram caminhões, mas caminhões de lixo foi tirado de lá. Lixo, entulho. Eu não sei onde eles arrumam tanto lixo para descer nessas enxurradas. E existe uma determinação, a polícia ter colocado mais cedo para recolher. Só que a gente recolhe o lixo. Se vocês forem lá, estão colocando lixo novamente nas calçadas e entulham na calçada. Tá? Mas estamos fazendo isso, estamos deixando tudo pronto, em regime de urgência, para a próxima chuva. A gente trabalha para já esperar a próxima chuva. Então, a gente agradece isso que eu queria dizer, tá? Para a população acreditar mais nos alertas de defesa civil, acreditar mais e também colaborar com a prefeitura, colaborar com os outros motoristas. Algum outro secretário quer fazer algum pronunciamento? Estamos à disposição da imprensa. O secretário Norberto. Boa tarde a todos. Olha, ontem, com esse tromba d'água que desceu na cidade de Uberlândia, graças a Deus que não teve vítimas, apenas danos materiais. E após a chuva da tromba d'água, o prefeito Odemo Leão determinou para que todos nós da equipe, tanto da Defesa Civil, as secretarias envolvidas, os demais, fosse para as ruas, para fazer a recuperação o mais rápido possível. E isso foi feito, porque ao longo da Avenida Rondon Pacheco, existia, ao longo dela toda, da Avenida João das de Ávila até no Rio Beira-Ria, existia muitas placas de asfalto ao longo da via, tanto a pista subindo quanto a pista descendo, e foi feita a desobstrução desses pontos, ficando fechado e isolado apenas em um ponto ali, próximo à rua Olegário Maciel, viaduto Olegário Maciel. Então isso foi feito durante a noite e hoje partiu para a manutenção do pavimento, recuperação do pavimento. Isso está sendo feito e para entregar o mais rápido possível, ficando a desobstrução da avenida liberada e ficando para fazer amanhã apenas os pontos isolados, que é o cruzamento de algumas ruas, chegando na Rondon Pacheco. Muito obrigado. Prefeito, é rapidinho, porque eu vou ser bem objetivo aqui. Eu lembro que em 10/5/2011 o Odelmo assinava nesse gabinete uma ordem de serviço para fazer a requalificação da Rondon Pacheco. Naquela ocasião, a gente estava aqui na secretaria e eu acho que é importante salientar cada intervenção feita de forma rápida, para que todos, com certeza, a maioria das pessoas aqui lembram disso, na questão de captação de água ao longo da Rondon. A Rondon não foi requalificada sem ter responsabilidade na captação de água. Nós começamos aqui na Anselmo, próximo ao Sabiá. Foram feitos 4 receptores, 44 bocas de lobo, para a gente resolver o problema aqui da Anselmo. Nós fizemos, nas vias que chegam na Rondon, acima da Receita Federal, até chegar no Teatro Municipal, essas vias que descem do Brasil, essas vias que descem do Tibere, nós fizemos ramais novos e construímos uma galeria nova
aqui da Receita Federal até chegar na 050. Ao longo da requalificação da Rondônia, quando tiramos os canteiros centrais da Rondônia, naquela ocasião, para criar mais faixas de rolamento, foram feitos novos ramais de ligação e de captação de água através de Boca de Lobo, a cada 50 metros. Fizemos na Sigismundo Pereira, na Belarmino, na Ortiz Borges, uma rede nova, atravessando a Jornada de Água, descendo aqui nessa praça, na igreja aqui no Santa Maria, até chegar na Rondon Pacheco. Enfim, foram vários investimentos, o prefeito disse que era para me ser rápido, em relação a isso tudo com base, como diz o Rafael aqui, em estudo técnico, com gente qualificada, com engenheiro responsável, enfim, não foi feito nada assim aleatório. Agora, um volume exagerado de água não tem sistema, por mais estudo que tenha, que dê conta. Ontem estivemos lá, a Ana nos solicitou para que fosse para lá, interditamos o trânsito, pedimos a compreensão do pessoal naquela região, interditamos 100% na prefeitura sentido praia, porque lá não tinha jeito de ser parcial, e sentido praia prefeitura nós interditamos parcialmente, porque dava para circular. E com certeza, como o Norberto disse, até o fim da tarde a gente deve estar conseguindo liberando lá 100%. Obrigado. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Sou Bárbara da Integração. Prazer. Uma pergunta, acho que todo berlanense gostaria de fazer hoje, né? Todo mundo que está aqui. A última... Mais pertinho. A última chuva que a gente teve aqui em Uberlândia, mais precisa, que interferiu a Rondon Pacheco, foi no dia 9 de dezembro, foi um total de 111 milímetros em 24 horas. Essa chuva, ela teve maior volume, né? Na chuva da tarde e noite de ontem, já em pouco tempo, e voltou a interferir na Rondon Pacheco, como inúmeras vezes, infelizmente, acontece. A Rondon Pacheco tem solução? A prefeitura tem algum projeto para a Rondon especificamente? Até quando o uberlandense vai sofrer com os problemas da Rondon? Obrigada. O seu nome é? Bárbara. Bárbara, o grande problema é o volume de água que cai em poucos minutos. Eu vou voltar a repetir. Não existe no Brasil e nem no mundo nenhum sistema de canalização que sofra um volume de água de 74 milímetros em 20 minutos, que corresponde a 210, 220 milímetros por hora, que sustente isso. O grande problema é a concentração da chuva em poucos minutos. Aí não tem sistema que resiste. Esse é o grande problema. Mas, você me perguntou, nós estamos fazendo, por exemplo, Cidade Verde, fazendo no Santa Luzia a recuperação das duas represas que lá existem, estavam todas assoreadas. Vamos fazer o levantamento da rua ao lado do Camaru, que também cerca aquela outra ponta. Vamos recuperar a represa do Camaru e vamos descer para fazer recuperações ao longo do Córrego de Lagoinha, para evitar que essa água chegue à Avenida Rondon Pacheco. Como nós já fizemos aqui, vários e vários quilômetros, nos anos que aqui estive e nesse que eu retornei, fazendo captações ajusantes da Rondon Pacheco, porque a Rondon Pacheco é um vale. Alguém disse aqui, lá são 22 quilômetros quadrados. Então a água corre para o vale. Então nós temos que captar onde? Em cima, para não deixar essa água chegar. É o que nós estamos fazendo a cada momento e a cada ano. Esses projetos que estão em andamento, eles tendem a resolver o problema da Rondon ou ainda não? Nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Eu vou voltar a insistir na sua pergunta. Se cair um volume de chuva de 74 milímetros em 20 minutos, não tem sistema de captação de água que suporte esse volume. Nem em Uberlândia, nem no Brasil e nem no mundo. Como o senhor falou, a gente tem um problema dos outros bairros, né? Que acaba que a água desce toda para a Avenida Rondon Pacheco. E a gente tem o crescimento da Zona Sul, né? Do Shopping Park, dos outros bairros. Então a tendência é que isso, nos próximos anos, piore, digamos assim. Isso pode piorar ainda mais? Não. Nós vamos fazer tudo aquilo que for possível para não piorar. Agora eu vou voltar a insistir. Se for uma chuva normal, de 120 milímetros, 130 milímetros, em uma hora,
da quais nós temos estudos sobre isso aí, e é o regramento que existe em drenagem, aí nós não teremos problema na Rondon. Agora, se voltar a chover 74 milímetros em 20 minutos, pode ter certeza que nós teremos problemas. Obrigada. Olá, boa tarde. Marielle, do Jornal Diário de Uberlândia. Prefeito, a gente pode perceber ali, principalmente em torno do Praia Clube, várias casas, né, que também foram atingidas. Existe algum desabrigado ou desalojado em Uberlândia? Toda a equipe que estava na rua ontem ofereceu todo o apoio à população, oferecendo para levá-la para hotéis. Agora, nós estamos aguardando a avaliação da Defesa Civil, que deverá chegar aqui, para que nós possamos fazer uma avaliação melhor dos fatos que aconteceram. Ok, obrigada. Olá, tudo bem? Débora, da TV Band. Eu queria saber qual foi o prejuízo de tudo isso, se é que a gente já pode calcular. Isso em quilômetro? Olha, veja bem, graças a Deus, a primeira coisa que nós temos que dizer é que não houve mortes. Esse é o prejuízo irreparável. Agora, o conceito da Rondon, e nas ruas que convergem para a Rondon, é em torno de 350 a 400 mil reais aproximadamente. Só de ontem? Como? Esse prejuízo só de ontem? De ontem. Quilômetros o senhor consegue responder para a gente? Quanto da manta asfáltica que foi arrastado? Quilômetros do asfalto que foi arrastado, o senhor consegue responder para a gente? Nem 1 quilômetro de asfalto arrancado. Mas porque foram trechos que foram arrancados. Entendo. Boa tarde, Carolina, do TV Paranaíba, boa tarde a todos. Gostaria de pontuar um comentário do promotor Fernando Martins. Ele falou a respeito de uma questão de planejamento de risco para Uberlândia em casos como esse, além das questões já apresentadas para que se evite, né? Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desse comentário dele. Te respondo a você, o promotor, com toda tranquilidade. É o que mais nós temos aqui é planejamento e prevenção. Junto com a Polícia Militar, Bombeiro, Prefeitura e todos os órgãos ligados à nossa Prefeitura. Inclusive, nós temos uma comissão, o COBETEC, está aqui, ó, todos que participam dele. Diz que trabalha 24 horas por dia. Todos não desligam o celular. E todos estão atentos a qualquer incidente na nossa cidade. Seja na chuva ou seja em qualquer outro período. Essa comissão aqui nunca está desativada. Ela sempre está alerta para qualquer eventualidade nós tomarmos posição. Obrigada. Agora, com relação aos projetos que a Prefeitura faz aqui, que também poderia ser uma parte de prevenção, todos eles obedecem rigorosamente notas técnicas de engenharia. Cada canalização, cada galeria que é construída para a Prefeitura, são construídas em cima de normas técnicas de engenharia e o que a norma recomenda. Prefeito, referente a essa recomendação ainda, a Prefeitura já recebeu essa recomendação, essa foi feita pelo MPF, pelo MP, já está ciente, referente à recomendação? Não, eu não tive tempo aí de ver essas coisas, eu estava cuidando das outras coisas hoje. Mas isso não me preocupa não, porque nós vamos estar com muita tranquilidade respondendo ao Ministério Público. Certo. Aproveitando, não tem como falar da Minervina. A Minervina não é gestão, essa parte, né, da Prefeitura, é do DENIT. É uma avenida que... Como o Anel Viário Sul também, que está interrompido, é DR. E Minervina. Eu não posso pôr uma máquina da Prefeitura lá, fazer investimento lá com o dinheiro municipal. Por quê? Lá é um território federal. Mesma coisa o Anel Viário Sul, que rompeu ali o buia.
problema de Ali erosão, é DR, eu também não posso, porque aquilo ali é jurisdição do Estado. Sim, estamos sim. Isso aconteceu desde outubro, né? Em novembro, a Prefeitura já solicitou retorno para o DENIT, referente à questão da Minervina, e o DENIT chegou a dar um retorno, enfim, e a gente também, nós na imprensa sempre cobramos o DENIT referente à questão da Minervina, e a gente também não tem esse retorno. Eu queria saber qual foi o último retorno que a Prefeitura teve referente à Minervina. A semana passada, não foi? 10 dias aproximadamente. E a gente tem algum retorno? O DENIT respondeu à Prefeitura? Ele retornou oficialmente, não retornou, Rafael? Não, aliás, está me informando o secretário. Nós cobramos há 10 dias aproximadamente e nós não obtivemos retorno ainda do DENIT. Certo. O senhor falou agora, voltando da questão tirando da Minervina os outros pontos da cidade. Referente aos projetos, eu queria que o senhor citasse, até para facilitar também da gente nessa divulgação, quais são os projetos que a Prefeitura tem em vigor referente a esse problema da chuva. O senhor falou referente ao Lagoinha, enfim, quais são os que a gente pode citar agora em andamento? Em andamento, nós estamos fazendo esse projeto da Lagoinha, o estudo de engenharia que foi apresentado a nós no ano passado, para medir as capacidades das galerias, a capacidade de sustentação das represas, porque a Prefeitura tem que estar atenta a essas coisas, e, portanto, tudo aquilo que a gente precisa fazer para logicamente, evitar qualquer tipo de desastre, a Prefeitura sempre está antecipando. Certo. Queria falar com o senhor referente também à questão do Rio Berabinha, que o senhor citou que ontem subiu esses 2 metros, né? Tem riscos para o Berabinha? Tem risco de transbordar? Qual que é o risco que o Berabinha hoje tem? Tem algum risco referente a uma real, que a gente vê essa quantidade de chuva que não é esperada, que pode acontecer? Tem risco ao morador ali da área? Não. Esses estudos aqui mostram exatamente isso. O Berabinha ele sobe momentaneamente no decorrer da chuva, mas em questão de 15, 20 minutos após a chuva ele já abaixa bastante seu nível. Então não apresenta risco para aquela população. É claro, aquelas construções regulares que estão nos locais devidos. Construções irregulares que estão dentro de APP, margem do rio, essas sim podem estar expostas a risco. Certo. Para finalizar da minha parte, agradecer desde já, o senhor falou sobre um custo de R$450 mil, né? Esse valor, ele já é previsto? Perdão, não escutei? Aproximadamente, os estudos que foram me apresentados hoje, esse conserto da Rondônia e as ruas adjacentes, vão ficar em torno de 350 a 400 mil reais. Ótimo. Esse valor ele já estava previsto, enfim, e a gente sabe que essa é uma obra de reparação, né? Se vier outra chuva, infelizmente vai ter um outro gasto. Eu queria entender sobre o valor gasto e se ele já é previsto pelo município. Olha, para essas fatalidades, o gestor público tem que se virar. É o que nós fazemos. Então, o recurso será alocado para a secretaria correta e será pago. Por exemplo, saúde pública. Quem é que ia me perguntar algum dia se eu chegaria a gastar 33% do meu orçamento em saúde pública? E estamos de novo enfrentando uma pandemia, uma gripe e um grande desarranjo na nossa sociedade com essa nova cepa que está por aí. E eu tenho que enfrentar. É obrigação minha. E outra coisa, eu tenho que gastar em saúde pública 15%. A minha função em saúde pública é atenção primária. Eu faço média e alta complexidade aqui, coisa que não é função do município, e sim do Estado e da União. Mas como eles não estão tendo competência para fazer, eu não posso deixar o povo morrer. Mesma coisa é um desastre esse. Houve. Eu tenho que buscar a solução para resolvê-lo. Deixa eu só falar um pouquinho dos investimentos de drenagem que você perguntou. 2017 nós tínhamos aí alguns problemas que nós vimos, a exemplo da Avenida Getúlio Vargas, bairro Morumbi, bairro São Lucas. Nós pontuamos esses pontos mais críticos e estamos desenvolvendo projetos para ele. Então no bairro São Lucas, nós concluímos agora no final do ano a drenagem do bairro, tirando grande parte daquelas inundações que acontecia. Getúlio Vargas, nós fizemos praticamente 3 quilômetros de rede que está enterrada lá,
e que, felizmente, nós não vemos mais acontecer aquelas cenas na Avenida Getúlio Vargas de carro sendo levado. Não é diferente do que o prefeito falou no Córrego Lagoinha. Nós sabemos que o Córrego Lagoinha hoje é responsável por grande parte da vazão que chega na Avenida Rondon Pacheco e contratamos um projeto para lá. Então, nós temos que... Drenagem é isso. Conforme a cidade vai crescendo, nós vamos identificando quais são os problemas e resolvendo cada um.